trazer, nesse momento, nós vamos trazer e dar continuidade ao tema tão interessante e tão profundo que é propósito, né? E eu quero estar trazendo o que não é propósito segundo a Bíblia, né? Mas não é propósito, mas está dentro do propósito. É igual nós trazemos uma comparação. O pneu, o step do carro, ele não é o carro, mas ele faz parte de um pacote que se chama carro. Todo se chama carro, mas o pneu não é um carro, né? Ok? Então nós vamos ler como base para esse entendimento aqui, para esse conhecimento, Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Olha que forte, né? Então, primeiramente, eu vou falar 7 pontos, 7 itens do que não é propósito, porque eu tenho estudado a fundo esse assunto e debaixo de oração e consagração, eu creio que nós precisamos de mais luz sobre esse assunto para que a igreja do Deus vivo, os filhos de Deus, possam viver plenamente aqui na terra. Primeiro, o que não é propósito? Propósito não é um planejamento de curto ou longo prazo. Propósito não é um planejamento. Ninguém pode mudar o seu propósito. Muitas vezes você vai achar que você vai fazer um planejamento, uma maquete para 5, 10, 20 anos e esse é o seu propósito, construir algo. Não é. Não é. O seu propósito, ele está no seu espírito, no núcleo do seu espírito, no seu ser. Ele não está na sua mente nem nas suas emoções e não somente no seu corpo, mas o propósito não está no planejamento, mas o planejamento está dentro do propósito. Você está entendendo? A curto, a longo prazo, você pode planejar, você pode construir, você pode mudar a sua forma de agir dentro de um planejamento, mas no seu propósito você vai ter que operar, agir dentro dele. Segundo, não é um objetivo, não é seu objetivo. Onde você quer chegar? Seu propósito não é onde você quer chegar, porque nós aprendemos que o propósito ele deve ser descoberto pela pessoa, na forma do autoconhecimento. Quando você começar a se conhecer, quando você ter conhecimento do tema propósito e se autoconhecer, você vai entender que não é seu objetivo, onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? Terceiro, propósito não é uma decisão. Você não se decide certo ou errado, né, sobre o propósito. Não é uma decisão. A decisão está dentro do seu propósito. Você pode decidir dentro do seu propósito qual caminho, qual lugar, onde investir, onde fazer, onde construir, né? Aí você vai errar ou acertar, mas o seu propósito ele está gravado no seu espírito. Preste bem atenção, o seu propósito foi gravado no seu espírito. Quarto, não é uma escolha, você nasce com ele. Você não escolhe, né? Como você escolhe uma roupa que você vai vestir, né? Um tênis, um sapato, não. O seu propósito, ele nasceu. Deus te fez e antes de você nascer, ele colocou esse propósito dentro de você. Quinto, não é sentimento, achismo, uma opinião ou um padrão. O seu propósito não é sentimento, não é opinião, nem sua e nem dos outros. Muitas pessoas, no que se refere à opinião sobre a profissão, né? Elas falam, esse é o seu propósito de vida, né? A profissão, o seu sentimento, a sua opinião, o seu padrão que você constrói pode estar dentro do seu propósito. Preste bem atenção. Mas ele não é seu propósito, né? Porque ele pode ser mudado, esse sentimento, né? Seu propósito foi gravado em você. Não é. Sexto, seu propósito não é sua profissão, seu legado ou sua habilidade. Não é o que você quer conquistar, não é o que você está correndo atrás.
E o seu propósito te faz você ir atrás. O seu propósito te faz você ir atrás. Porque muitas pessoas colocam como se fosse só isso o seu propósito. O seu propósito é a sua profissão. O seu propósito é um sentimento, é uma decisão. O seu propósito é um planejamento a curto ou a longo prazo. Não, não é. O seu propósito está, a sua profissão está dentro do seu propósito e não o seu propósito dentro da sua profissão. Pode estar, não que de forma absoluta está, porque muitas pessoas, algumas pessoas estão até trabalhando numa profissão boa, rentosa, mas não estão no seu propósito. Aí que está a diferença. Sétimo, que não é o seu propósito, não é algo que te faz feliz, porque o seu propósito pode te fazer feliz, a caminhada até chegar ao seu propósito, ou o desenvolvimento do seu propósito pode te fazer feliz ou triste em algum momento da sua vida. Por exemplo, sua esposa não é seu propósito, seu filho não é seu propósito, um esporte não é seu propósito, ganhar dinheiro não vai ser o seu propósito, está dentro do seu propósito. A sua fé não é seu propósito, mas a sua esposa, o seu filho, um esporte que você gosta, que você tem habilidade e desenvolve muito bem, isso pode estar dentro do seu propósito, né? Vamos entender aqui, então, o seu propósito, ele é a semente. O que é propósito, então, aqui agora? Agora, o que é propósito? Já vimos 7 características, 7 itens do que não é propósito. Propósito é a semente que Deus plantou no seu ser antes de nascer e que precisa ser descoberto e desenvolvido com amor e todas as habilidades agregadas ao seu propósito, né? Seu propósito está entranhado em você, ele te dá significado. Seu propósito te dá confiança, ele confirma a sua identidade. O despropósito é sedutor e seu propósito é desafiador. Por que o despropósito é sedutor? Porque ele te seduz a ficar longe do seu propósito. O despropósito, ele te oferece um outro projeto de vida, mesmo que seja bom, mesmo que dê retorno financeiro, mesmo que tudo esteja correndo bem. Quantos milhões de pessoas estão vivendo uma profissão paralela a uma profissão dentro do propósito? Olha só que interessante, né? Seu propósito te leva ao autoconhecimento profundo e real de si próprio. Seu propósito te leva ao autoconhecimento profundo e real de si próprio, né? Seu propósito está ligado à sua essência, que acompanha a sua maturidade, né? Quanto mais você vai descobrindo quem você é, para que você nasceu, por que você está aqui, esse propósito vai amadurecendo você, vai te amadurecendo no teu caráter, nas suas habilidades e nos benefícios que você vai estar trazendo para a sua geração, para o mundo, né? Exemplo, vou trazer um exemplo bem prático aqui que pode abrir seu conhecimento. Você pode enxergar bem, ter um bom condicionamento físico, saber muitas técnicas esportivas, ser rápido, gostar de correr, né? Ser um bom competidor, ter sido bom nos esportes escolares, ter grande chance de ser patrocinado por uma grande marca mundial e mesmo assim não estar dentro do seu propósito. Olha que interessante. Você pode ter várias habilidades esportivas, mas mesmo assim não ser um esporte o seu propósito. Eu quero trazer aqui luz e respeitando a sua opinião e também pedindo para você refletir sobre a palavra de Deus em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Aleluia! Se você foi chamado segundo o propósito de Deus, que Deus é Pai e Ele está trazendo a direção, uma instrução sobre propósito, né? Por quê? Porque
Ele tem algo a fazer na sua vida. E a questão não é só descobrir o propósito, é que destino você dá, o que você faz depois que você descobre com o seu propósito. Você fica só vivendo para si, você fica só trazendo, adquirindo riqueza para si próprio. Não, você vai ter que dar um destino a esses recursos. Que recursos? Financeiros também. Recurso financeiro, recurso da inteligência, recurso do seu amor, né? Do seu potencial. Qual destino você está dando ao seu propósito? Qual destino, qual fundamentação, o que você está construindo em Deus através do seu propósito? Um exemplo clássico aqui é que Noé, ele construiu a arca, né? E aí veio o dilúvio, entendeu? Então, esse exemplo também diz o que Deus está construindo na minha vida dentro desse propósito, né? O que eu vou construir em Deus nessa geração, né? O que eu vou manifestar diante de Deus. E Noé não parou na arca. O propósito de Noé foi além, porque ele tinha que se manter fiel à aliança estabelecida entre ele e Deus. Ele tinha que se manter fiel. Ele já era fiel antes do dilúvio, dar continuidade a essa fidelidade, a esse estilo de vida, integridade, justiça e andar com Deus. Que poderoso, né? Que nesse momento você possa meditar nessa palavra. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que você vai abençoar, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E não se esqueça, se inscreva no canal, e eu te agradeço, e que Deus te abençoe.